Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez nesse pós-jogo especial aqui do Conversa de Torcedor, falando do Botafogo, meus amigos. Botafogo eliminado da Copa Intercontinental de Clubes, eliminado pelo Pachuca 3-0, né, com os titulares poupados, início de jogo, né, de início, né, com os titulares poupados, com o ritmo mais lento, né? E o Botafogo não conseguiu se impor diante dos mexicanos, perde de 3-0 e voltam para casa mais cedo. Então temos aí, nessa situação, de momento, que nós temos aí, meus amigos, esse jogo foi o jogo de 75º, né? 75º jogo do Botafogo desse ano, né? Que muitos vão falar, né? A perna pesou, o desgaste, né? Que tem essa situação por conta de jogos, mas o vexame aconteceu. O vexame aconteceu, né? Nesse jogo, né? Tem que falar aqui, o vexame, né? Que teve por conta pelo jogo que o Botafogo fez, né? E pela situação que teve aí, eu acho que teve na situação de subestimar o adversário. Isso acabou, né, às vezes acontecendo isso. Então vamos estar falando sobre o assunto e que nós vamos dizer isso aí para vocês. E essa é a pior derrota entre clubes brasileiros no Mundial de Clubes, né? Inclusive tivemos aí no jogo do Mazembe, o Internacional contra o Mazembe, também no jogo do Palmeiras contra o Al-Ahly, né? Do Atlético contra o Raja Casablanca, mas temos aí esse jogo do Botafogo do Pachuca que foi eliminado, né? Vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu nessa partida para a gente estar comentando sobre o assunto, meus amigos e minhas amigas. E para a gente comentar sobre o assunto, meus amigos. Mas antes disso, pessoal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixe aquele like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho, né? Ajuda demais o nosso crescimento do canal, também fortalecer o nosso trabalho no YouTube, também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas, e também aos sábados, com o nosso programa ao vivo, a partir das 11 da manhã, para a rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioinc.com, pela Rádio Net, e acompanhando pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, falando de tudo que aconteceu nos jogos do seu clube do coração em primeiro lugar, e ainda também falando do esporte em geral. Tá bom, pessoal? Meus amigos, vamos falar aqui agora sobre o Botafogo, né? Que tivemos aí esse jogo, né? A perna pesou, desgaste aconteceu, mas para mim, né? Que até tem a situação aí de desgaste que até concorda na situação, mas esse jogo foi vexatório, né? A situação foi vexatório, né? Nesse jogo que foi de uma maneira vexatória para o Botafogo ser eliminado da Copa Intercontinental de Clubes, que viu o sonho, né, durar somente 90 minutos, né, em sua 75ª partida nesse ano, vindo aí de uma sequência de jogos de decisões aí desgastantes, e o Botafogo não foi páreo para o Pachuca nesta quarta-feira, no estádio 974 em Doha, pelas quartas finais, né? Com um golaço de Indrizi e de Ossa, além também do Rondon, fizeram os gols no segundo tempo e mandaram os brasileiros de volta para casa. Então. E com o resultado, o Pachuca mede forças nesse jogo, nessa semifinal do Mundial de Clubes contra a equipe do Al-Ahly, nesse sábado agora, no estádio 974, pela semifinal da Copa Intercontinental. E na outra quarta, na próxima quarta, temos aí esse jogo contra o Real Madrid na decisão do Mundial de Clubes, no estádio Lusail. Já o Botafogo entra de férias, né? Entra de férias após a temporada mais vitoriosa de sua história, né? Mas tivemos aí o vexame que aconteceu aí nesse jogo, né? Para mim, teve de uma coisa de subestimar o adversário, né? Nessa opinião minha, por conta disso, que foi um jogo vexatório para o Botafogo. Mas, meus amigos, vamos falar aqui, já na escalação do Arthur Jorge, deixou claro, né? Deixou claro que
que o Botafogo precisava de fôlego, ao deixar o Alex Telles, Marlon Freitas, Savarino e Almada no banco, o treinador optou por uma melhor condição física, que acabou sendo importante para equilibrar o primeiro tempo de muitas disputas de corpo e também de correria, inclusive. E o Pachuca tentou subir a pressão para dificultar a saída de bola, e o Botafogo tratou de apostar em bolas longas para o Luiz Henrique e também para o jogador Matheus Martins, né? E o resultado foi uma etapa inicial sem muita emoção, né? O time do Botafogo tentando conseguir, né, colocar para o Luiz Henrique e para o Matheus Martins, né? Porque tem a intensidade na partida, né? Em cima dos adversários defensivos, né? Então, pela parte defensiva, o time do Botafogo consegue, né? Ou melhor dizendo, o time do Botafogo ofensivamente conseguindo fazer isso. Então, contra as defesas adversárias. Então, é a situação que acontece que colocou isso para a dupla, né? E por mais que nitidamente tivesse maior refino, né? No trato com a bola, o Botafogo mal conseguia levar perigo ao gol do goleiro Moreno, né? Da equipe do time do Pachuca. E o cenário, né, com a equipe mexicana não foi muito diferente, né? E os mexicanos tinham mais perna, mais força e menos capacidade técnica, com o Rondon trombador, né, no ataque para ajeitar a bola para os companheiros. E os mexicanos, né, inclusive apostaram em arremates de média distância sem muita eficiência, né? Em um primeiro tempo de dar um sono, né? Que foi de dar um sono, né? Deu assim, de um sono, né? Dos torcedores aí. E já no segundo tempo, na volta do intervalo, o Pachuca seguiu com um ritmo forte, né? Para tentar conseguir a vitória. Marcação alta, logo saiu na frente com o golaço do Indrize, né? Marroquino que driblou dois marcadores, né? E tabelou e driblou mais dois para deslocar o John para fazer o gol, para fazer 1-0. Então, o time do Botafogo, né, toma o primeiro gol e foi suficiente, né, para fazer as substituições no segundo tempo, né? O técnico Arthur Jorge fazendo alterações, né, lançando a sua tropa, né, de choque, né? A sua tropa de choque do Botafogo, que é o Júnior Santos no ataque, né? Júnior Santos, repito, Júnior Santos, Marlon Freitas e o Almada, né? Entraram em campo, pouco tempo depois o Savarino e o Tiquinho também entraram, né, também, mas nada foi capaz, né, de fazer com que o Botafogo sequer lembrasse, né, o time campeão da Libertadores e também do Brasileiro. E foi o Almada, por sinal, que deu passe, né, displicente, né, para o Pedraça, né, que interceptasse, né, a jogada, interceptar a jogada na entrada da área e servir o Deossa, né, que contou com a falha do John para ampliar o resultado. E a desvantagem dos dois gols, inclusive no segundo tempo, né, fez com que o Botafogo se abrisse e oferecer os espaços para os contragolpes, né, do time do Pachuca, né, e utilizou com eficiência, né, utilizou com a eficiência, né, e o Rondon fez o terceiro e os mexicanos tiveram mais próximos de ampliar do que o Botafogo de descontar e no final das contas 3-0, né, 3-0 para a equipe do time do Pachuca, fez jus a quem teve mais perna e eficiência em Doha, no Catar. Então a equipe do Botafogo de férias, né? O time do Botafogo ainda não tem data para representar, né? Pela representação do elenco ainda não tem data para a representação do elenco, mas já tem compromissos marcados para a próxima temporada. 12 de janeiro temos aí o Campeonato Estadual, temos aí o Botafogo contra a equipe do Maricá no Newton Santos pela primeira rodada do Estadual de 2025. E a equipe alvinegra terá pela frente Portuguesa, Sampaio Correia, Volta Redonda, Bangu e também o Fluminense antes da decisão do primeiro título da temporada, né? A Supercopa Rei, que será disputada em fevereiro, dia 2, lá no estádio Belém, lá no estádio do Mangueirão, lá em Belém do Pará, lá no estádio do Mangueirão, em Belém do Pará, diante do Flamengo, terá o clássico, né?
Botafogo e Flamengo no clássico e vai ser de arrepiar esse jogo que vai acontecer no jogo em fevereiro, no jogo contra a equipe do Flamengo. Flamengo e Botafogo, né, no confronto da rivalidade, né, máxima do futebol do Rio entre Botafogo e Flamengo, dia 2 de fevereiro, lá no estádio no Mangueirão, né, no estádio do Mangueirão, lá em Belém do Pará, esse confronto da rivalidade que vai acontecer dia 2 de fevereiro, no Mangueirão, Supercopa do Rei, Supercopa Rei, né, 2025, no jogo lá no Mangueirão, tá certo? Então é isso, meus amigos. Botafogo eliminado da Intercontinental, Copa Intercontinental de Clubes, e vai ter essa reapresentação no início do ano que vem para conseguir trabalhar, para conseguir chegar com força total para os jogos, para os campeonatos que tem aí, inclusive no Mundialzão, que será realizado nos Estados Unidos no próximo ano, entre os meses de junho e julho, para a gente conferir nessa grande competição no Mundial de Clubes da FIFA, né, do Super Mundialzão, né, em 2025, lá na terra do Tio Sam, né, nos Estados Unidos, que nós vamos estar acompanhando. Tá bom, pessoal? Gente amiga, muito obrigado em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Gente amiga, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito no nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo nosso trabalho e acompanha pelas redes sociais no Conversa de Torcedor. E não esquecendo o Conversa Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas, no YouTube e também aos sábados com nosso programa ao vivo no canal do YouTube, às 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site radioNSC.com, pela Rádiosnet, acompanhando tudo sobre as informações do seu clube do coração. Em primeiro lugar, informações sobre o futebol do Rio de Janeiro, sobre o seu clube de coração, em primeiro lugar, repetindo também no esporte em geral para você. Fique ligado, repetindo, falando do futebol carioca, esporte em geral e também do esporte nacional. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, pelo carinho e pela companhia. E até o próximo vídeo aqui do Conversa de Torcedor nesse pós-jogo para vocês. Falou, galera. Fique com Deus e até a próxima, galera. Tchau, tchau.